E aí, concurseiros, pronto para mais uma jornada? Então, agora aí na reta final dessa parte de financiamento, hoje a gente vai cair na nossa hashtag 50. Então, a gente termina essa parte de financiamento na 52, tá? Então, temos mais esse vídeo, mais duas aulas, a gente arremata essa parte e vai entrar numa parte muito divertida, que é muito gostosa de estudar, que é a parte de benefícios, tá? Eu considero que é a parte mais gostosa de estudar e porque é mais interessante, não só para em termos de concurso, mas também para a vida, tá bom, pessoal? O que a gente vai ver aqui na nossa hashtag 50? Ó? Limite mínimo de contribuição dos segurados do regime geral. Qual é o limite mínimo que você tem que contribuir para ter direito, para que aquele tempo conte para você ter direito lá ao benefício. Tá, pessoal? O que acontece aqui, pessoal? Vocês lembram lá nas aulas do artigo 195? Teve uma hashtag que a gente tratou só dos parágrafos. Foi uma hashtag só dos parágrafos. Eu fui lendo os parágrafos falando, isso aqui é qual o princípio? Da veitena. Esse aqui, qual o princípio? Contrapartida. Lembra? Lá então, tão distante. Você não lembra? Volta lá. Quando eu li esses parágrafos para vocês, eu falei assim, a gente leu o parágrafo 14, e eu falei assim para vocês, pessoal, em relação ao parágrafo 14, eu não vou tecer maiores comentários, porque eu vou gravar um vídeo só para ele, porque ele é muito especial. Ele é um best friend da parada, entendeu? Ele merece uma videoaula só para ele. Chegou essa videoaula. É a hashtag de hoje, a hashtag 50 é só para o maravilhoso parágrafo 14, que está despencando em prova, está caindo pra caramba. Tá? Então hoje a gente vai tratar só dele aqui, porque ele inova, ele traz uma novidade muito importante para a legislação previdenciária. Então vamos dar aqui uma olhadinha nele. Ó. A emenda 103 de 2019, a nossa reforma da Previdência, passou a exigir contribuições no valor mínimo mensal de todas as categorias de segurado. Então, um mínimo para que conte a competência do mês. Tá? Repare, a partir de agora tem um mínimo. Se contribuir abaixo desse mínimo, não vai contar a competência. Então, essa é a ideia. Foi inserido o parágrafo 14 no artigo 195 da Constituição. Vejamos o dispositivo. E aí a gente vai voltar nesse 14. A gente fez uma leitura rápida dele lá atrás, quando a gente estava estudando 195. Agora a gente vai ver um pouco mais de detalhes e o que é importante para a gente, não só para a vida. Aqui não é só para a prova não, aqui também para a vida, tá? A gente vai ver o que é importante para a vida, mas também para a prova, aquilo que vem caindo em prova, tá? Então esse estudo aqui, esse parágrafo ele é muito importante. Vamos lá. Ó. O que estava lá no artigo 195? Ó, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, textozinho que a gente já conhece, né? Isso, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. Aí ele abre o 14, que a gente leu lá, e vamos voltar nele. Ó. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral da Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigidas para a sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. Então preste bastante atenção. Ó. Recapitulando, ó, somente terá reconhecida como tempo de contribuição a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para a sua categoria. Ou seja, o piso, no mínimo bater ali no piso, tá? Do INSS, no piso da categoria dele. Preste bastante atenção nisso, tá? Se não bater o piso, não recolher o mínimo, não vai contar. Essa é a ideia. Ah, mas tem como fazer alguma coisa? Tem. Vamos dar uma olhada. Tal dispositivo foi regulamentado pelo artigo 29 da emenda 103, apresentando o seguinte texto. Pessoal, esse artigo ele é IPC. Vai lá, ó. Importante para caramba, esse dispositivo. Ele está caindo muito em prova de concurso. Tá? Ele é bem polêmico, tá, pessoal? Tem várias ações já dizendo que ele é inconstitucional, ele já está lá no STF, que é inconstitucional, que é um absurdo, que é isso, que é aquilo, mas até o momento ele está valendo, ele está sendo aplicado. E se ele está sendo aplicado, a gente tem que estar o quê? Voando nele, conhecendo ele nos mínimos detalhes, porque a gente não pode perder uma coisa dessa. Então, uma videoaula só para ele. Eu estou aqui
gravando só para ele, você está aí assistindo só para ele, você vai chegar na hora e vai errar? Não pode, né? Não pode. Então vamos lá. Eu quero que depois, lá na frente, quando vocês fizerem a prova, vocês voltem aqui nesse vídeo e falem: professor, isso aí caiu na prova, eu acertei. Aí eu vou ficar super feliz. Se errar, nem precisa comentar, tá? Nem precisa, quero nem saber. Só comenta se tiver acertado. Então vamos lá. Ó. Até que entre em vigor lei que disponha sobre o parágrafo 14 do artigo 195, o segurado que, no somatório de remunerações auferidas no período de um mês, receber remuneração ao inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, poderá, repare, não deverá, poderá, se ele quiser. Ele pode, 1. Complementar a sua contribuição de forma a alcançar o limite mínimo exigido. Ou seja, o valor que ele contribuiu ali não bateu no salário mínimo. Isso é muito comum, pessoal. Tem uma categoria de trabalhador que isso acontece bastante, que é muito comum, que é o trabalhador intermitente. Tá? Eu não vou ficar aqui batendo trabalhador intermitente, essa parte mais de direito do trabalho, mas se você tiver dúvida, joga aí na internet o que é trabalho intermitente, vocês vão entender como é que funciona, tá? Basicamente ele só recebe quando ele trabalha, então ele pode não trabalhar o mês todo, e aí não trabalhar no mês todo ele pode não atingir o valor mínimo, e aí não vai ter a contagem para ele. Então o que ele pode fazer? Por exemplo, ele pode complementar a sua contribuição, de forma a alcançar o limite mínimo exigido. Segunda opção, utilizar o valor da contribuição que exceder o limite mínimo de contribuição de uma competência em outra. Ou seja, esse mês ele trabalhou pouco, não bateu ali no mínimo, no piso, mas no mês passado ele trabalhou muito, ultrapassou o piso. Então ele pode pegar o excesso, o que sobrou de um mês, e jogar para esse mês. E pedir no INSS para complementar esse mês, para contar essa competência para ele. Ele ter as duas competências contadas para ele. Então essa é mais uma possibilidade. 3. Agrupar contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes competências para aproveitamento em contribuições mínimas mensais. Esse aqui machuca, né, pessoal? Olha só. Então pensa só, em um mês ele trabalhou abaixo do mínimo. No outro mês ele trabalhou abaixo do mínimo. No outro mês ele trabalhou abaixo do mínimo. O que ele está dizendo aqui? Se eu pegar e somar esses 3 meses e bater o mínimo, o piso, eu posso contar, agrupar ele para contar uma competência. Então a pessoa trabalhou 3 meses e vai contar um mês para ela em termos de contribuição para o INSS. É bem pesado, né, pessoal? Então ele pode agrupar essas contribuições. Então o que basicamente ele fala aqui? Ó? Ele pode complementar para bater o piso mínimo, ele pode pegar o excesso de um mês e compensar no outro, ou ele pode agrupar vários meses até bater o mínimo. Ele abre 3 possibilidades. Tem um limite de prazo, ele pode fazer isso quando ele quiser. Então olha só o que diz aqui o parágrafo único. Ó. Os ajustes de complementação ou agrupamento de contribuições previstos no inciso 1, 2 e 3 do caput somente poderão ser feitos ao longo do mesmo ano civil. Então ele tem o mesmo ano para pedir isso. E aí, se ele não fizer isso, pessoal, provavelmente perdeu. Né? Não tem mais como fazer. Pelo menos é o que dá a entender a lei. Se ele não faz no mesmo ano civil, ele perderia essa possibilidade de complementar. Isso é bem cruel, né, pessoal? Por isso, essa questão, essa divergência da legalidade ou não disso aqui. Porque eu pergunto para você que está trabalhando e está assistindo, você sabia dessa regra? Será que o trabalhador mediano ele conhece essa regra para dentro do mesmo ano ele ir lá e tentar salvar para não perder essa competência, para não perder esse mês de trabalho? Tentar complementar, então ele vai lá, vai pedir no INSS para complementar, para pegar o excesso de um no outro, ou tentar agrupar para não sair perdendo e não perder tudo. Será que ele sabe? Porque a divulgação ela é mínima, né? Então, infelizmente, nem todos conhecem isso daqui. Então, é muito importante. Então tem o mesmo ano civil para fazer esse requerimento. Então voltando aqui, pessoal, olha só, complementar, usar o excesso ou agrupar. Esse dispositivo ele é IPC, ele é muito importante para caramba, tá? Então preste bastante atenção nisso. Eu vou ter o mesmo ano civil para providenciar esses ajustes, tá? Então essa é a regra aí do nosso parágrafo 14. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro, pessoal. Esse dispositivo está caindo cada vez mais em prova e cai do jeito que está ali. Tá? É a leitura do artigo à seca, você pegar e ler o artigo.
não tem que ficar divagando, doutrina, jurisprudência, decisão de tribunal. Leia o artigo porque está caindo exatamente como está ali, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Como eu sempre peço humildemente, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e me ajudar na divulgação. Até o próximo vídeo.